Posso contar para vocês as minhas andanças pelas matas quando me tornei caçador. O motivo foi buscar abrigo nas matas para não beber. E assim, cansei de passar dias oculto nas matas. Claro, procurando matar alguma caça, mas o original era procurando fugir do alcoolismo. E naquele dia eu estava numa mata chamada Mata do Zé Pacheco, no Rondon do Pará. E procurei espera, mas não achei. Mas lá pelas 3 da tarde encontrei um toari que estava jogando flor. E ali eu fiz um mutar. Do lado era a mata, do outro era uma clareira onde tinha um pasto, né? E ali eu fiquei e por horas, depois de fazer o mutar, isso era umas 4 da tarde mais ou menos, eu fiquei olhando para o lado da clareira e estava ali cada painel de nuvens, cada um mais bonito do que o outro. Ora se transformava num animalzinho, num cordeiro, e eu observando aquilo. E de algum momento para outro assim me veio uma ideia de, sei lá, o vazio era grande. Eu olhei para aquilo ali, aquela imensidão, coisa bonita, e eu falei assim: é Deus, eu sei que tu está aí no teu trono de glória, e eu estou aqui sentado aqui na minha redinha, no meu mutar. Eu sei que eu nunca vou poder contemplar a tua face porque eu sou pecador e estou muito distante. Do nada eu comecei uma conversa sem pé, sem cabeça, uma coisa ingênua, mas algo que vinha do vazio do meu coração. Eu estava falando aquilo que era verdadeiro, o vazio, a lacuna que estava dentro de mim, solidão, me levou a falar aquelas coisas. Mas eu sempre acreditei que tinha um ser maravilhoso, onipotente, onisciente, o Criador de todas as coisas. Eu sempre acreditei, mas eu não tinha a menor noção de como encontrá-lo. Eu digo para você, a forma de encontrar com ele é com a maior simplicidade e humildade. Eu fui sincero com ele naquela tarde, mostrando o meu vazio, e ali eu fiquei por horas a fio, conversei, mas depois me calei e fiquei olhando os nuvens, aquelas nuvens bonitas, e aos poucos se desfazendo. E a noite foi chegando até que escureceu. E ali estava eu, uma angústia, uma solidão, estava ali. Eu não dormia, dificilmente eu tirava uma pestana quando eu estava numa espera. Isso me fazia um dos caçadores eficientes, porque eu percebia tudo que passava. E ali eu falei com o meu rei, nem imaginei que aquela conversa me levasse a algum lugar, mas me levou sim. Algum tempo depois ele me curou do alcoolismo que estava me matando. Não cheguei nem a perceber. Quando eu percebi, aquele que não passava mais um dia sem beber, estava com 15 dias que não tinha bebido. Cismei de beber. E fui lá para a panificadora Veneza, era do meu amigo. Tinha lá, eu trabalhava para ele. Tinha uma certa liberdade no comércio dele lá. E eu cheguei ali, abri o freezer, tirei uma Skol geladinha, fui na estufa, peguei um pedaço de calabresa e fiquei tomando aquelas Skol com aquela calabresa. E naquela brincadeira foram 2 calabresas e 4 Skol. E senti assim meio ruim. E aí cismei de ir lá no Cainágua, uma fonte que tem em Rondon do Pará. Lá era do Ratinho
mas estava alugada. Era pro Pina. E eu desci lá. Quando eu cheguei lá, o Pina me encontrou com a maior alegria. Vixe, te admirar. Eu fazia parte elétrica para ele também. Ele jogou uma escola para mim e disse que ia fritar um peixe para mim. Poxa vida. Eu fiquei ali. Ali foram mais 4 escolas. O peixe, ele fritou 2 peixes, mas foi comido pelos que chegavam por ali, me cumprimentavam. Eu não comia, eles não cumprimentam. E o certo é que eu fui para casa me queimando de febre. Eu passei 3 dias, quase morro com a febre. Foi uma repreensão que eu tive. E vocês sabem quantas vezes ainda bebi? Aquele alcoólatra que tinha passado 6 meses e 15 dias no Alcoólicos Anônimos? Nunca mais. Nunca mais eu também precisei contar aquela história que eles contam o tempo todo. Aquele testemunho que humilha. Ainda voltei lá uma vez para falar do meu rei. Eles me expulsaram. Então, eu fui liberto do alcoolismo que eu nem percebi. Mas valeu a pena. Maravilhoso. E certo que ainda ficou o tabagismo, como eu já contei no outro vídeo, que eu fiquei preso no vício do cigarro. Maravilhas, quando ele me libertou também do cigarro. São inúmeros os testemunhos que eu tenho na minha vida desse Pai maravilhoso que nos guarda e nos protege sem que a gente nem perceba. Muita gente recebe favores dele e não sabe nem agradecer porque acha que ele tem e são poderosos a ponto de se livrar das artimanhas de Satanás. Que pena que essas pessoas estão mais do que desapercebidas, porque tudo de bom que acontece na nossa vida, alguém maravilhosamente chamado Yalhu, ou seu filho Yalhu Shohomer Hushihai, é eles que fazem, se compadecem da nossa fraqueza. E tem muita gente que diz: olha, a questão de largar de beber é questão de vergonha, largar de fumar é questão de vergonha. Eu fumava, eu larguei sem precisar disso aqui. Que pena. Não é não. São vícios que são, de certa forma, adaptados nas pessoas fracas, como eu era, que fazem os prazeres de Satanás, porque o prazer dele é ver a semelhança do Altíssimo sendo destruída. E muitas pessoas digamos assim, se elevam no seu conhecimento de que eles são tal. Ah, é só ter vergonha na cara e deixar. Quando eu vejo pessoas falando assim, eu fico olhando para eles, eu não falo nada, porque eu percebo que ali tem uma pessoa que está mais vazia do que eu estava quando eu conversei com o meu rei. Mas eu não posso fazer nada por eles. E questionar com eles é só arranjar confusão. Então, melhor ficar calado. Às vezes, eu conto a minha história quando é permitido. Gente, não tem coisa mais maravilhosa do que você conhecer o poder de Yalhu-Hai, o nosso Criador. Não tem coisa mais gostosa do que você saber que você está na proteção dele, que todas as promessas dele se cumprem na nossa vida quando nós cumprimos, quando nós obedecemos aquilo que ele diz: se tu me honra, guarda os meus mandamentos. A nossa vida muda quando nós o conhecemos. Assim foi a minha vida. Mudou. Naquela noite que eu estava pronto para ir uma caçada, e eu disse, eu preparei tudo e na hora de sair praticamente eu tive aquela maravilhosa, aquela visita de alguém que ele mandou. Me deixou assim como se estivesse flutuando e disse: lê a Bíblia. É isso aí. No próximo vídeo eu continuo.